Olá, pessoal. Vamos falar hoje da aula 6, que refere-se ao projeto de redes de distribuição subterrânea. Tá? Eu dividi essa aula 6 em 3 partes. Na parte 1, a gente vai falar mais dos conceitos básicos da RDS e os arranjos mais comuns utilizados para essas redes. Tá? O material é baseado na ND 3.3 da CEMIG, e também, para quem tiver curiosidade, quiser ir mais a fundo na informação, pode observar, também pode consultar a ND 2.3 da CEMIG. Certo? Então vamos lá. Aqui, considerações gerais, pessoal. A gente tem aí como impactos de uma RDS, primeiramente aqui, a maior confiabilidade da rede, porque uma RDA ela está sujeita a muito mais falhas do sistema devido à atuação da proteção ou devido à própria qualquer atuação mecânica imposta pela própria sociedade, por nós humanos ou carros. Né? A gente pode bater com o carro no poste, derrubar o poste, a rede vai ser interrompida, o fornecimento de energia vai ser interrompido. Tá? Numa rede subterrânea, a possibilidade de a gente bater com ela de carro não vai ocorrer, tá? Claro que pode haver um terremoto, e aí o terremoto pode danificar a rede, mas danificaria a rede elétrica da mesma forma. Tá? Mas então a possibilidade de ocorrer uma falha numa rede subterrânea é menor. Então, por isso, a interrupção do fornecimento de energia da RDS acaba sendo menor, tá? Do que a RDA. Outra questão, o impacto ambiental, pessoal. O impacto ambiental é visível, é só olhar para as fotos que eu tenho aí. Tá? São duas situações bem nada prazerosas de olhar. Até o impacto ambiental também está muito relacionado aqui à aparência visual, né? Olhando para essas duas redes aéreas aí, a gente vê que praticamente aquele local ali não está muito bem apresentável, né? Também por questão de segurança da população, tá? Porque eu tenho janelas aqui, marquises, prédios em frente à minha rede aérea, tá? E aí essas pessoas podem estar com contato muito próximo dessa rede. E isso não é muito seguro, não é ideal. Tá? Então, nesse caso aqui, um afundamento dessa rede aqui, um mergulho dessa rede debaixo do solo seria ideal. Aqui, menor manutenção, pessoal. As redes subterrâneas, elas demandam, tá? Menor manutenção, já vou falar do próximo aqui também, menor manutenção e tempo de reparo. As redes subterrâneas, elas demandam menor manutenção do que as aéreas. É evidente, as aéreas eu posso bater com um carro, com um ônibus no poste, derrubar o poste e o fornecimento é interrompido. Tá? Ou tem uma descarga atmosférica que vai bater no poste, e aí também o fornecimento é interrompido. Ou ainda um vendaval que faz com que condutores se encostem e aí ocorra um curto-circuito transitório que também interrompe o fornecimento de energia. Nas redes de distribuição subterrâneas, eu não tenho essas condições, o efeito das condições climáticas não é tão significativo, não é tão influenciador na proteção, na atuação da minha rede. Tá? Então, a manutenção dessas redes diante de uma falha, diante de qualquer problema causado, é menor do que as redes aéreas. Porém, quando ocorre uma manutenção, quando é necessário fazer uma manutenção, o tempo de reparo dessa manutenção, por ser submersa, é muito maior. Tá? Em geral, quando ocorre uma manutenção aqui, devido a um curto-circuito permanente. Tá? Numa RDA, a gente tem em grande parte curto-circuitos transitórios, na RDS a gente não tem, então, em geral, quando há necessidade de uma manutenção, que ocorre menos vezes, essa manutenção leva normalmente mais tempo. E isto afeta um pouco a minha confiabilidade, tá? Porque se eu tenho um tempo de reparo maior, os meus indicadores de confiabilidade acabam aumentando também. Tá? Então, isso é um ponto negativo aí que pode influenciar na confiabilidade da minha rede. E por último aqui, o custo, pessoal. O custo é algo que é evidente, tá? A gente não tem tantas RDS quando a gente compara com as RDA, principalmente aqui no Brasil, porque o custo é significativo, é de 2 a 3 vezes maior do que o custo de uma RDA.
tá? Mas é bem relativo, tá? Depende muito do tipo de arranjo que a gente vai utilizar nessa rede, como é que a gente vai distribuir as cargas e tudo mais, tá? Só que o custo, ele está muito assim, é importante frisar aqui que o custo está muito relacionado com a confiabilidade, tá? Quando eu tenho maior custo, é evidente que meu sistema é mais confiável. Quando eu tenho maior custo, eu vou adicionar mais proteção, eu vou adicionar mais manobra do sistema, eu posso interligar mais alimentadores, tá? E com isso tentar interromper, tentar amenizar ou diminuir ao máximo a interrupção do fornecimento de energia. Tá? Então isso acaba custando mais, mas em compensação compensa às vezes para as concessionárias por questão de confiabilidade. Se as concessionárias tiverem indicadores aí de DEC/FEC muito alto, elas acabam pagando multa para a ANEEL. Então, se elas não investirem e tiverem muita falha, o que elas não investiram acaba sendo apenas prejuízo. Então, acaba, às vezes, compensando fazer um investimento maior. Aqui, onde que a gente aplica as RDS? Do ponto de vista técnico, tá, em locais com grande densidade de consumo de energia, é uma justificativa técnica para a gente aplicar as RDS. A Light e a CEMIG utilizam como critério, mas não é padrão. O correto é você fazer o projeto da RDS e fazer o projeto da RDA, criar duas alternativas, levantar o custo, levantar o valor dos indicadores de DEC/FEC e aí comparar qual é a mais interessante. Tá? Mas elas tomam como valor de referência locais onde a densidade de carga é superior a 24 MVA por quilômetro quadrado ou superior a 150 kW por quilômetro, justifica-se para elas o uso da rede subterrânea. Eu acredito que densidades bem menores que essas já justificam o uso das redes subterrâneas. Não apenas pelo critério técnico de consumo, como também por todos esses outros aqui que eu vou discutir com vocês. Aqui, ó. Uma outra razão, em casos em que as redes convencionais não atendem os altos índices de confiabilidade. Aqui é uma razão evidente. Tem um local lá onde ocorre interrupção com muita frequência. Tá caindo energia toda hora lá e o pessoal fica sem energia por algum tempo bem significativo. Isso aí aumenta o DEC/FEC, a concessionária paga multa. Então, aqui é um ponto que pode fazer com que a concessionária pense, não, eu vou investir, vou fazer uma RDS, porque aí o meu DEC/FEC vai diminuir e eu não vou pagar multa e ainda por cima vou ter toda uma questão de estética por trás, aparência, que vai melhorar o local. Tá? Ela até pode discutir isso com a prefeitura do local para tentar conseguir algum incentivo, algum benefício, tentar isenção de algum imposto para fazer isso. Tá? Porque é de interesse também do município e da prefeitura melhorar a aparência visual da sua cidade. Outro item, melhoria de acessibilidade das pessoas, como eu falei para vocês naquela figura anterior ali, do slide anterior, a gente tem calçadas estreitas, tá? A gente tem calçadas aqui bem estreitas, eu botar um poste aqui, as pessoas acabam tendo que caminhar na rua, porque não tem calçada. Tá? Então, tirando o poste, eu facilito a caminhada, o acesso das pessoas ao local. Tá? Elas podem caminhar pela calçada. Outro item, ao barulhamento constante dos postes. Muitos carros, ônibus batem nos postes, é muito comum em grandes cidades no Brasil. Eles batem no poste, o poste tomba e a energia é interrompida. Então, para evitar a interrupção da energia, afunda essa rede e coloca ela embaixo da terra. Em regiões centrais onde a distância entre a rede aérea e as edificações é muito curta também, olhando para a foto aqui, tem prédios aqui, pode ser também janelas, prédios. O próximo item aqui também fala a existência de marquises de avanço sobre calçadas, tá? É a mesma coisa. A gente tem marquises aqui também. Ó. Então, se essa rede estiver muito próxima, do ponto de vista de segurança, não é interessante para a população, tá? Porque a gente fica com risco de alguma pessoa tocar em algum equipamento ou cabo lá e tomar um choque e
falecer, né? Além disso, também por questões de aparência visual. Aqui, locais também de grande circulação de pessoas, da mesma forma que os dois anteriores, a gente pode olhar pelas fotos, aqui imagina uma grande concentração de pessoas, quanto mais rede aérea eu botar, mais polui o ambiente, mais fecha o ambiente e diminui o espaço para as pessoas caminharem. Então é muito comum em centros de grandes cidades a gente ter redistribuição subterrânea. Muito comum aqui no Brasil isso. Quando a gente for construir uma nova rede, pessoal, também justifica-se, quando a gente for fazer um projeto de uma nova rede, como também no projeto de reforço da rede, né, quando a gente for fazer um reforço da rede, a gente vai ampliar a capacidade dela, ao invés da gente ampliar mantendo a rede aérea, a gente pode optar por uma rede subterrânea. Isso aqui também é muito comum no Brasil, em locais históricos e de interesse do município, como praças, museus, escolas e tudo mais, acaba se justificando, por uma questão de aparência, o uso de rede subterrânea. Tá? Em geral, para esse item aqui, a gente faz o arranjo de rede mergulhada, onde a gente mergulha a rede de baixa tensão para passar apenas os condutores do circuito secundário, e aí a gente não vê os cabos naquela quadra onde está aquele prédio histórico, aquela igreja, aquele museu. Aqui, pessoal, tem uma foto, tá, que eu tirei da internet. Ela não seria uma foto ideal, mas eu achei bacana o fato de estar mostrando a pista de rolamento, a calçada, né, embora não dá para ver muito bem, né? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente tem aqui está escrito caixa de inspeção, mas eu chamaria isso de poço de inspeção, tá? A gente tem câmaras transformadoras e câmaras de inspeção. Câmaras de inspeção são os locais aonde passam os cabos de baixa e média tensão e é feita as emendas, as conexões. E a câmara transformadora, onde fica o transformador. Então aqui a gente tem no poço de inspeção, que é uma caixa maior, os cabos de média tensão, a câmara transformadora e aqui está sendo chamado de caixa de junção, eu chamaria de caixa de inspeção, esse nome eu passaria para cá, e é onde são feitas as emendas dos circuitos de baixa tensão, que vão através do ramal de ligação para os consumidores de residência, dos consumidores locais daquela concessionária. Tá? Então, basicamente, uma topologia, só para ilustrar a rede de distribuição subterrânea, a gente tem essa foto aí. Aqui, pessoal, câmara transformadora. A câmara transformadora é o local onde é instalado o transformador, mas não só o transformador, como também os equipamentos de proteção contra a sobrecorrente e sobretensão desse transformador. Tá? A gente tem aqui fusíveis de expulsão, fusíveis NH, limitadores para proteção do transformador, até fusíveis para proteção do circuito secundário também. Assim como uma chave seccionadora aqui para fazer algum comando dessa rede aí. Então, nessa câmara vai o transformador, elas podem ser subterrânea, como esta aqui, ó, ela está toda submersa sobre a terra, abaixo da terra, e também eu posso ter uma câmara transformadora do tipo cabine, a CTC, que é essa aqui do lado, tá, onde a rede, os cabos estão submersos, estão embaixo da terra, porém a cabine, onde está o transformador, ela está sobre a terra. Isso facilita muito a manutenção. O custo acaba sendo mais barato, tá? Porque quando a gente embute um transformador embaixo da terra, o calor que é gerado lá dentro faz com que a gente perca a capacidade de condução de corrente, tá? E até a questão de carregamento do transformador também. Então, é bem interessante, é bem comum nas redes da Light, da CEMIG, para transformadores até 300 kVA, a gente ter uma câmara transformadora do tipo cabine. Para transformadores maiores que 300, aí sim a gente já vai para totalmente subterrânea aqui. Tá certo? Eu também tenho aqui, a CEMIG classifica as câmaras transformadoras aqui, ó, como TA, TB, TC e TD. O que é isso? Na verdade, é a câmara transformadora, só que o TA tem um tamanho, o TB tem outro tamanho, o TC tem outro e o TD tem outro. Tá? A A é a menor, a D é a câmara transformadora maior. Então, de acordo com a potência do transformador, com os equipamentos que vão ser instalados dentro dessa câmara,
a gente dimensiona, também com o número de dutos, a gente dimensiona o tamanho da caixa ideal. Câmara de manobra, pessoal. Câmara de manobra é o local onde são instalados as chaves seccionadoras. É aquela chave que vai ligar ou desligar um alimentador ou até mesmo fazer uma automação, uma reconfiguração automática entre um alimentador e outro. Tá? Um circuito é alimentado por um alimentador A e por algum motivo de manutenção ou defeito, eu vou ter que desligar o alimentador A. Então, para que aqueles consumidores do circuito não fiquem sem energia, eu faço um chaveamento automático através de uma chave seccionadora que fica dentro da câmara de manobra. Novamente, as câmaras de manobras podem ser subterrânea, CMS, ou de cabine, tá? Que é uma CNC. Mesmo critério usado pelas câmaras transformadoras subterrâneas, pelas câmaras transformadoras de cabine. Também aqui a CEMIG classifica como VA, VB e VC, são 3 tipos de câmara de manobra que se diferenciam também pelas dimensões. A VA é menor, a VC é a maior câmara. Transformador do tipo pedestral ou em pedestral. É um transformador instalado na superfície. Tá? A gente tem a rede enterrada e um transformador instalado na superfície. Ele é fixado com uma base de concreto, tá? E seus compartimentos são blindados. Tá? A gente conecta principalmente para a conexão dos cabos de média e baixa tensão. Câmara de inspeção. A câmara de inspeção, pessoal, é o local aonde vai passar os condutores. Eles chegam através dos dutos aqui, tá? São 4 paredes, né? Cada parede tem o mesmo número de dutos de entrada aqui. Então, a gente vai jogar esses condutores através do duto aqui para dentro dessa caixa e aqui dentro a gente vai fazer as emendas. Tá? A gente tem a câmara de inspeção, tá? E ainda uma subclassificação, por isso que fica aquela dúvida quando eu mostrei o slide que eu peguei na internet, aquela foto da internet. Aqui a gente classifica como caixa de inspeção e poço de inspeção. Os dois são câmara de inspeção. Tá? Os dois permitem circuitos de baixa tensão e circuitos de média tensão. Tá? Olha aqui, baixa e média tensão. Então, os cabos de baixa e média tensão podem ir na câmara de inspeção. A diferença entre caixa de inspeção e poço de inspeção, classificado aqui pela CEMIG, caixa de inspeção ZA, ZB, ZC e ZD, poço de inspeção XA e XB, é o tamanho. Tá? Mesma coisa das TA, TB, TC, TD, VA, VB, VC. O tamanho de uma caixa de inspeção ZA, ZB, ZC e ZD é menor e o tamanho de um poço de inspeção XA e XB é maior. Tá? É muito comum aqui na CEMIG e na Light também se utilizar poço de inspeção para passar os condutores de média tensão e as caixas de inspeção que são menores para os condutores de baixa tensão, dos circuitos secundários para ligar os próprios consumidores da rede. Banco de dutos, pessoal. O que seria o banco de dutos? É um conjunto de eletrodutos instalados em uma vala, tá? Que pode ser concretada ou não. Se a vala tiver condutores do circuito primário de média tensão, essa vala precisa ser concretada. Se existirem apenas circuitos secundários de baixa tensão, não existe a necessidade, do ponto de vista da CEMIG e da Light, de concretar os circuitos. Apenas o eletroduto corrugado aí, tá? Ele é um eletroduto PED, tá? Aqui, ó, o eletroduto PED é polietileno de alta densidade, isso significa o PED aqui, então ele já tem uma boa densidade, então não há necessidade de se concretar. Então, isso são bancos de dutos, eles são instalados em linhas e colunas, tá? Podem ser, nesse caso aqui, eu tenho um banco de dutos 2x3, 2 linhas e 3 colunas. E também tenho a chamada base de concreto, essa que vale não só para o transformador instalado em câmaras transformadoras subterrâneas, como também para câmaras transformadoras de cabine ou até mesmo para o transformador em pedestral. É uma base de concreto onde a gente vai apoiar o transformador ou o quadro de distribuição. Se a gente tiver uma câmara de manobra
do tipo cabine, ou até mesmo um quadro de distribuição do tipo pedestral, que é um quadro de distribuição para manobra dos circuitos secundários, é chamado QDP, a gente pode ter ele também instalado na forma de cabine, né, uma pequena cabine ou um pequeno quadro instalado de forma na superfície do solo, não enterrado. Aqui, pessoal, essa chave seccionadora aí, ela é muito utilizada nas redes subterrâneas para fazer o chaveamento ou a interligação de circuitos e alimentadores, tá? Ela tem a proteção contra sobrecarga e sobrecorrente, tá? Através de fusíveis que são instalados aqui, ó, tá? Eu tenho aqui os fusíveis para proteger contra a sobrecorrente e até mesmo esses cotovelos aqui, ó, eu posso, se for necessário, instalar para-raio, tá? Essas chaves aqui, o que elas fazem? Elas podem ser manual, semi-automática ou automática, tá? Isso fica a critério da concessionária, dependendo de quanto ela quer investir, de qual a importância daquela manobra, daquele controle daquela rede, tá? E se ela for automatizada, eu ainda posso fazer uma transferência automática de carga. Ou seja, se eu tiver 2 circuitos alimentadores alimentando vários transformadores, se porventura eu perder um circuito e não quiser parar de enviar energia para aquele transformador, eu posso fazer um chaveamento automático daquela rede, aquele alimentador que foi perdido, para o outro alimentador e continuar alimentando o transformador. Aí nenhum consumidor fica sem energia, tá? Para fazer isso, pessoal, essa chave precisa ser isolada com algum tipo de gás, SF6, ar ou vácuo, para evitar o arco voltaico que é causado durante o chaveamento sobre carga. Então, é fundamental que tenha que existir um meio de extinção do arco aí na hora de fazer um chaveamento sobre carga, tá? E além disso, elas também podem ser de 1 via, 3 vias, 4 vias, dependendo da topologia da minha rede. Como também, pessoal, olha aqui esse último item, eu posso fazer monitoramento remoto. Não só monitoramento, monitoramento e controle remoto, tá? Eu posso fazer, não só monitorar, como também chavear ou desconectar algum circuito ou algum transformador, ou principalmente fazer a transferência de carga automática, tá? Assim como opera uma subestação remota aí que vocês já conhecem, tem mais ideia, né? Aqui a gente teria uma chave de distribuição ou um quadro de distribuição onde está instalada a chave, e aí a gente faria essa manobra ou remota ou manual. Tá? Ela possui sensores dentro dela para fazer, na verdade, esse mecanismo de monitoramento e chaveamento através dos relés. Aqui eu tenho a proteção, pessoal, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, tá? Para proteção do transformador da rede subterrânea, como também agora a gente tem um detalhe aqui que não tinha na rede aérea, a proteção dos condutores também de baixa e média tensão, tá? Para os para-raios, pessoal, são instalados, se for uma rede mergulhada, os para-raios e o transformador está instalado no poste, o para-raio é instalado no poste como uma RDA. Agora, se for uma RDS submersa, os para-raios podem ser instalados lá no barramento, na chave seccionadora, tá? Em geral, mais na chave seccionadora e nos barramentos, tá? Onde vai ser instalados os para-raios. Esses para-raios eles são desconectáveis, é só puxar ou conectar. Eu também tenho aqui, para proteção de sobretensão, nos circuitos de baixa tensão, pessoal, também existe uma espécie de, não para-raio, mas o DPS, o dispositivo de proteção contra surto. Ele também é instalado nessa forma desconectável aqui, e ele é instalado apenas para proteção dos circuitos de baixa tensão. Então, ocorrendo uma sobretensão nesses circuitos, eu tenho um DPS para fazer essa proteção. Assim como numa instalação residencial abrigada, não muda nada. A gente está fazendo uma instalação abrigada, só que ela está embaixo da terra.
Para proteção contra a sobrecorrente, eu tenho os fusíveis de expulsão, que são equivalentes aos fusíveis da rede aérea, e eu tenho fusíveis limitadores, ou NH, que são utilizados para proteção dos cabos. Eu tenho agora um fusível que protege os cabos, está aqui eles, os fusíveis limitadores, tá? E também tem os NH, que aqui eu não tenho a foto, mas ele está lá no início, naqueles slides aqui, ó. Todos eles são fusíveis do tipo NH, que servem para proteger o circuito contra sobrecorrentes devido à sobrecarga, como também devido a curtos-circuitos, certo? Também é instalado de forma a ser desconectável, tá? Através dos bornes de conexão, como vocês viram aqui na chave. Olha, é totalmente desconectável. Além disso, pessoal, eu também possuo barramentos de conexão, que são esses bornes aqui. Aqui estão os barramentos, e aqui eu vou fazer as conexões dos ramais de ligação, que vai para cada consumidor, com a rede de baixa tensão, que está chegando aqui, ó. A rede de baixa tensão chega aqui, e aqui eu faço a conexão através desses bornes aos meus ramais de ligação que vai para os consumidores, tá? Isso aqui fica dentro, principalmente, em geral, nas caixas de inspeção, tá? Os postos de junção é possível fazer também, tá? Mas, em geral, não há necessidade de ser um posto tão grande, uma caixa tão grande. Claro que o local é quem vai definir o que é mais ideal. E os arranjos, pessoal? Vamos para os arranjos agora. São 4 ou 5 tipos de arranjos mais utilizados em redes subterrâneas. Quais são eles? O primeiro, rede mergulhada, que eu já comentei com vocês. O que é a rede mergulhada? Eu tenho uma subestação, eu tenho um alimentador, de onde derivam vários transformadores para as redes aéreas, tá? Aéreas. E em locais onde eu não quero passar a posteação e os cabos de rede aérea, eu faço um mergulho, como o próprio nome já disse, um mergulho da rede. Então, nesse mesmo alimentador aqui eu tenho um transformador que é instalado no poste, as proteções do transformador são instaladas no poste, e os cabos de baixa tensão na saída desse transformador são enterrados, e aí passam por baixo daquela quadra, daquele local aí, ligam os consumidores daquela quadra através do sistema subterrâneo com caixa de inspeção e caixa de passagem, tá? Um outro arranjo que é muito comum em rede subterrânea e que em geral na rede aérea não tem é a configuração, a topologia em anel. O que é a topologia em anel? A topologia em anel, eu possuo um alimentador, de onde eu tenho uma chave 3 vias, tá? Aquela chave seccionadora 3 vias, e aqui uma dessas duas chaves pode estar aberta, tá? Porque eu mantenho a alimentação por esse caminho aqui todo, tá? Aqui eu tenho um consumidor individual, então eu tenho uma outra chave 3 vias, passo por ele e mantenho toda essa alimentação. Ou eu mantenho as duas chaves fechadas e o alimentador alimenta esse lado e alimenta esse lado, para dividir a carga, tá? E aí, aqui eu tenho que escolher para que lado esse consumidor aqui vai ficar. Na ocorrência de um defeito, pessoal, que essa é a principal vantagem, por exemplo, se esse transformador aqui ocorre um curto-circuito, atua, ele tem que ser desligado, eu posso alimentar todo esse circuito com essa chave fechada, tá? Então, essa é a configuração em anel. O sistema está todo interligado e eu posso fechar as duas chaves e dividir os circuitos ou trabalhar com um circuito só, alimentando todas as cargas quando eu precisar fazer manutenção ou ocorrer algum defeito. A rede radial com recurso é uma outra topologia onde eu possuo 2 alimentadores que podem ser originados da mesma subestação ou de subestação diferente. E o recurso é esse cara aqui, ó. Eu possuo uma chave no ponto de centro, no centro de carga, tá? Vamos ver onde é que está escrito aqui, ó. Interligando esses alimentadores, este e esse, deve existir uma chave instalada no centro de carga, esta chave aqui. O que essa chave vai fazer? Ela pode operar aberta ou fechada. Eu tenho 2 alimentadores, se eu operar com ela aberta aqui,
eu alimento com esse alimentador esse transformador e com esse alimentador esse consumidor individual mais esse transformador. Se eu tiver problema ou se eu precisar fazer manutenção em um alimentador, eu posso abrir aqui e esse alimentador alimenta todas as cargas. Tá? Um sistema parecido com esse, tá? Que é o radial simples, também pode ser utilizado. Aí eu não tenho a chave seccionadora. Tá? O radial simples eu não tenho recurso, eu não tenho nenhuma seccionadora. O radial simples, eu tenho um alimentador que vai alimentar meu transformador e os circuitos secundários. Basicamente, isso é o radial, que é muito comum na RDA. Tá? E ele é utilizado na RDS quando eu tenho uma quadra, um local histórico, ou um museu, alguma coisa desse tipo, uma praça, que eu não quero mostrar a minha rede. Então, do ponto de vista estético mesmo, de aparência visual, eu acabo usando um radial simples sem recurso, porque a rede fica mais barata. Tá? O uso de uma chave seccionadora aqui encarece o custo da minha rede. E como esse caso aqui ele não demanda, não tem tantos consumidores ligados, ele não demanda essa interrupção de energia, vários consumidores são afetados, acaba se justificando o uso da rede radial sem nenhum recurso. A rede de dupla alimentação, pessoal, olha só, ela é muito parecida com a rede de radial com recurso. Só que ela tem aqui dois alimentadores, e esses dois alimentadores, o transformador das RDS, eles podem ser alimentados de ambos os transformadores. Tá? O que é o ideal aqui? Por exemplo, eu tenho dois em cima e dois embaixo, então os dois de cima são essa chave fica fechada e essa aberta, essa fechada e essa aberta. Então, esses dois transformadores são alimentados com o alimentador A e os outros dois com o alimentador B. E aí, na ocorrência de manutenção, inspeção, falha de um alimentador, eu posso utilizar a alimentação de todos os transformadores com um único alimentador. Tá? A diferença aqui é que é muito pequena, na verdade, a diferença da dupla alimentação em relação à radial com recurso. Tá? É muito parecido. Esse aqui é um camarada muito utilizado, a rede reticulada. Tá? O que é a rede reticulada? Eu tenho vários circuitos alimentadores que alimentam vários transformadores. Tá? Aqui estão as câmaras de transformação, várias câmaras de transformação. E do lado secundário, eu faço uma malha. Por que eu faço uma malha? Porque se eu perder uma câmara transformadora aqui, ou um transformador, eu consigo continuar atendendo os consumidores de baixa tensão através dos outros alimentadores. Tá? Então, essa é uma situação muito comum, muito utilizada em redes de distribuição subterrâneas da Light e da CEMIG. A radial com recurso e a reticulada, que é essa aqui, são as duas mais comuns. Tá? Essa aqui tem essa grande vantagem, não só pela perda do alimentador, como também pelo controle de tensão, pessoal. Como o sistema ele está interligado, não vai existir no caso do sistema radial, o ponto no final do trecho é o ponto que apresenta a maior queda de tensão, a menor tensão do sistema. Quando o sistema está interligado, como se fosse o sistema interligado nacional brasileiro, só que daí na baixa tensão, né, a gente acaba conseguindo fazer um maior equilíbrio entre as tensões, tá? Porque eu consigo mandar mais fluxo por um caminho ou por outro, certo? Então tá aí, a gente encerra essa parte 1 através desses conceitos, e eu deixo um exercício para vocês fazerem aí, que é explicar, justificar por escrito, assim, quais os arranjos de rede de distribuição permitem a instalação de uma câmara de manobra e câmaras transformadoras juntas. Tá? Eu quero que vocês observem do que eu mostrei, quais são os que eu posso colocar a câmara de manobra e câmara transformadora junto, ou seja, a chave seccionadora, seja ela automática, manual, semiautomática, e o transformador com suas proteções numa mesma caixa, numa mesma câmara, ou quando eu devo colocá-las de forma separada, quando eu não devo permitir a instalação da câmara de manobra e transformadora junto. Quero que vocês pensem, deem uma estudada aí e me respondam esse exercício. Tá bom?